obrigado pelo convite. E, na verdade, eu fiquei um pouco na dúvida do que falar para vocês aqui, mas vou tentar ser breve. Está funcionando? Não, está funcionando. Talvez eu seja... trocaram aqui o tempo para isso. Bem, talvez eu esteja até um pouco nostálgico, falando um pouco das minhas origens, mas eu achei interessante falar. Não sei se muitos de vocês conhecem esse, na verdade, esse símbolo de ficar velho, né? Core Animator, já não vou perguntar porque vai só dois levantem a mão, mas eu comecei a trabalhar com isso. Talvez alguns de vocês, na verdade eu não sei como é que está, mas tem o Alias Studio. Alguém trabalha com isso ainda hoje? Não? Ninguém aqui? Não, o Alias Studio sim. Aqui, pessoal, a interface ainda é parecida, né? Faz muitos anos que eu não vejo, mas não, mudou todo, então esquece. Eu trabalhava com esse software aqui, antes do ano 2000. Na verdade, caso vocês não conheçam o software, vocês devem ter visto alguns filmes dele. Exterminador do Futuro, né, o 2, Nosso Foi Escuro, Jurassic Park. Ele fez um bom sucessinho na época, mas eu fazia jogos, né? Teve alguns jogos que foram feitos, esse aqui me lembro, era sempre que aparecia, né? Nessa época, era tudo um pouco mais complicado, essas ferramentas ainda elas ainda estavam mudando para o paradigma 3D, né? Você vê que ela está rodando uma Silicon Graphics, né? Na época o que tinha a Silicon Graphics, super cara, Silicon Graphics, o software também era caro, então era algo muito restrito. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar nisso durante, na verdade, a minha graduação e acabei indo trabalhar com um tal de Maya, que surgiu também mais ou menos nessa época, o Maya 1.0, eu também não sei se tinha um bingo aqui, achei uma foto na internet que eu vou trazer. E eu acabei trabalhando nessa empresa e virando meio... Na verdade, até eu penso, se eu não sou um ex-funcionário, Autodesk, né? Agora a Autodesk comprou essas empresas, a Aegis, Wavefront e tudo mais. E é um software que hoje é super conhecido para entretenimento, né? O Maya hoje, acredito que seja um dos principais, se não o principal software de entretenimento que existe para criar filmes, até jogos, para modelagem, animações e tudo mais. Eu estou puxando um pouco isso porque essa minha experiência me fez conhecer muito bem essa ferramenta, porém era uma ferramenta para entretenimento e conforme eu fui pegando a especialidade nela, eu achava ela boa para resolver tudo. De fato, eu usei para algum projeto, eu trouxe alguns projetos meus. Isso aqui foi um passeio de asa delta que tinha, que foi um projeto que eu tive, que aí você modelava o Rio de Janeiro, aí tinha, só obviamente foram as outras épocas, é bem simples o modelo hoje, mas dava para você ir modelando os terrenos, os prédios, as fotos ficaram muito pequenininhas. Mas atendeu perfeitamente para essa simulação de realidade virtual, né? Você queria fazer um voo de realidade virtual. Mas eu usava para tudo. E aí comecei a usar ela para fazer design. Eu trabalhava muito com caves, né? Então montei o cave, para quem não conhece, é um ambiente desse tipo aqui. Essa foto eu fiz também antes do ano 2000, tá? Era um ambiente que você entra nessa sala e aí você tinha as 4 ou 5 ou 6 paredes em volta de você com projeções, então você se sente nesse mundo imerso. E em algum momento acharam que era legal, então me chamaram aí pelo mundo, eu fui fazendo alguns desses ambientes. E como a ferramenta que eu conhecia era o Maya, que eu tinha experiência, eu comecei a fazer com o Maya. E já te digo, não era a melhor ferramenta para fazer isso. Ela permitia botar cota, fazer os desenhos, ela permitia trabalhar. Mas realmente tinha algumas limitações aí. Ela era ótima para fazer o cenário, estudar iluminação, algumas coisas assim, mas tem ferramentas melhores, né? Pelo menos no Autodesk tem umas 50, nem sei quantas ferramentas tem, eu já perdi também, ela comprou todas as empresas, aí fica meio difícil. Mas isso é para explicar um pouquinho das possibilidades, tá? Em algum momento também na minha vida eu fui chamado para trabalhar no INSPER, mais recentemente, aí comecei a virar mais, ainda sou professor de lá, mas mais burocrata, aí comecei a esquecer um pouco como é que são essas ferramentas. E trouxe aqui algumas fotos lá para quem nunca conhece, já estão todos convidados a conhecer o INSPER também, se quiserem ir lá, pertinho aqui na Vila Olímpia, e mostra um pouco as instalações. Então, tem alguns laboratórios, as salas de aula, isso é um tipo de espaço de aula. A aula é assim que acontece.
Aqui, na verdade, depois eu escolhi uma foto, uma das melhores, né? Normalmente os alunos estão com seus computadorzinhos, cada aluno tem seu notebook. Hoje o notebook tem poder computacional suficiente para rodar pelo menos as aplicações básicas, as principais, né? Então todo aluno tem seu notebook, abre lá o seu software de desenvolvimento do que seja e desenvolve num espaço colaborativo, né? Daquelas cadeirinhas enfileiradas, a gente evita isso. Por quê? Porque eles trabalham em grupo, discutindo, tem esses quadros brancos em volta da sala, quero que eles anotem, realmente essa foto não foi muito feliz. Mas essa ideia, um espaço para desenvolver projetos, né? Hoje se fala muito em Project-Based Learning, né? Como eu comentei agora há pouco. Sim, essa é uma metodologia que tem trazido bons resultados. É a única? Não, mas é uma que eu particularmente gosto muito. Sempre que possível eu tento trazer projetos para a sala de aula para os alunos desenvolverem. Óbvio, tem laboratórios e o Fab Lab, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais do Fab Lab, mas o Fab Lab é um makerspace que temos lá no INSPER para os alunos prototiparem, desenvolverem suas soluções, né? O Fab Lab ele funciona, uma das ideias do curso é o aluno prototipar. Então eu quero que ele prototipe, eu quero que ele construa as coisas. Não necessariamente, às vezes, afinal, o Fab Lab dá para fazer produtos finais? Até dá, mas não é muito o objetivo dele. O objetivo do Fab Lab é vamos construir aqui um negocinho, vamos montar, validar, não deu certo, joga fora, vamos fazer outro, você prototipar. Tá? Quando você precisar fazer em escala, aí o Fab Lab talvez não seja, é mais para coisas menores, mas ele atende muito bem os nossos exercícios. E aqui mostra um pouco qual que é a filosofia. Então, estamos aí um bom tempo discutindo, e é um pouco, tem um framework, um diagrama parecido que vocês acabaram de ver, né? Mas tem alguns pontos aqui chaves que, na verdade, muda um pouco aqui, talvez seja um pouco mais detalhado, mas o conceito é bem parecido, né? Então, tradicionalmente, nós temos aqui a engenharia muito presa nessa especificação, design e protótipo, né? O engenheiro muitas vezes recebe, falando de engenharia porque o curso é de engenharia, ele recebe uma especificação, um problema muito bem desenhado, e ele faz mais ou menos e desenvolve a solução. Mas tem mais coisas envolvidas nisso. Então, assim, o processo de trabalho hoje não é tão limitado, dificilmente você recebe. Isso é um erro que eu acho que a gente comete muito nas universidades. Você dá um problema muito redondinho para o aluno, resolve isso, resolve essa equação. O mundo não é assim. O mundo, você vem com problemas muito mal especificados, você não sabe muito bem o processo, você não sabe bem para quem que vai entregar isso. Então, todo esse processo é importante que o aluno conheça e saiba. Mas conhecer não é uma palavra muito boa, porque o que você quer que o teu aluno faça, eu quero que ele seja capaz de produzir. Não somente o conhecimento, não adianta ser só o conhecimento sem a ação, a atitude, né? Então, e eu gosto muito de trazer aqui pessoas, você tem aqui pessoas no começo e pessoas no final. Ou seja, eu quero que ele entenda que você está fazendo algo baseado no problema de uma pessoa e você tem que entregar para essa pessoa. Então tem todo um processo, não adianta você... as pessoas que consomem seus produtos, né, suas ideias, tá? E aí você vai desenvolvendo problemas, conceitos, até ter o produto. E aí a gente entra aqui na parte que a gente chama de empreendedorismo e design centrado no usuário, né? Então você tem que pensar o que a pessoa quer, tentar validar com ela, entender realmente seu público, desenvolver e como entregar também. Então você tem toda uma questão de empreendedorismo. Como é que eu vou produzir isso? Como eu vou conseguir uma rede de relacionamento para me ajudar a produzir isso? Financiamento, tem todos esses problemas. E aqui em volta tem o famoso aprender a aprender, que é os 65%, né, das pessoas não vão trabalhar em coisas que não existem hoje. Sim, na verdade, eu vi números maiores até desses. O mundo está mudando muito rápido, então não adianta eu ficar ensinando uma coisinha muito específica para ele, porque até ele se formar e trabalhar, aquilo já é diferente, muda muito. Então é importante a pessoa saber aprender a aprender. Ela tem que ter, não quer dizer que ela não vá fazer as coisas, não, ela vai fazer e vai ter que aprender como se faz, ela vai ter que aprender o caminho de se fazer e saber quando mudar os parâmetros, como fazer também. Relacionamento interpessoal, fundamental. Hoje eu não imagino que ninguém trabalha sozinho numa mesa, fazendo um projeto de mínimo porte. As pessoas trabalham de forma colaborativa, então também
eu tenho que ter as pessoas se comunicando, e às vezes a comunicação é complicada, porque a pessoa está do outro lado do mundo, às vezes está do teu lado, então as pessoas têm que se comunicar. E conhecimento do contexto também. Eu tenho que entender que eu estou no mundo e ele tem suas diversas variáveis e tem problemas políticos, sociais, econômicos, tudo isso é importante. Bem, falei um pouquinho da engenharia do INSPER, e talvez isso aqui seja interessante, é a nossa referência, pelo menos no começo do projeto, o Old College of Engineering. É um campus pequenininho, fica lá na região de Boston, um pouquinho afastado, e eles têm umas metodologias bem interessantes de ensino, tudo mão na massa, bastante projeto, autonomia do aluno sempre ao máximo possível, desenvolvendo motivação. O aluno está estudando porque ele está motivado a aprender, tá? E, poxa, eu fui lá uma dezena de vezes discutir com os professores, eles vieram aqui, e foi assim que a gente foi desenvolvendo o curso. E, em particular, eu vou falar de um que talvez seja o mais interessante. Eles têm um curso, que a gente copiou o nome, não é exatamente igual, mas a gente copiou o nome, as fotos, desculpa, queria fotos melhores, mas não arrumei. Se chama Design Nature. Design Nature é um curso que eu tem no primeiro semestre, o aluno acabou de chegar, todos fazem. E qual que é a ideia? Começar a desenvolver essas competências de fazer, entender design, realmente de fazer engenharia limitada às possibilidades que ele tem. Então, aqui tem alguns projetos, eu tirei uma foto faz tempo, eu procurei na internet, não achei nada bonito, então eu tive que improvisar. Mas basicamente o que eles dão? Eles dão um conjuntinho esse é o primeiro projeto. Eles dão um conjuntinho de materiais, eles têm uma metodologia que eu dou algumas plaquinhas, algumas molinhas e tal, uma placa, esqueci qual é o material, tipo um acrílico, que eles usam uma cortadora laser, e o aluno tem que fazer todo o projeto, ele faz o projeto no sistema de CAD, e manda para as máquinas cortarem, montarem, e esse primeiro projeto deles uma coisinha que tem que dar um salto, chama hopper, né? Tem que montar um sistema que dá um salto. E esse salto, aí eles fazem uma competição para ver quem salta mais alto, e tal, uma coisa divertida. E logo de cara os alunos têm que começar a entender todos os mecanismos, eles trabalham em grupos, sempre em grupo. E esse grupo, eles vão começando a entender o mecanismo da coisa, como é que funciona, fazem simulações, e no final nós temos o segundo projeto que o Olin tem, que a gente faz muito parecido no INSPER, é desenvolver um brinquedo. Então, eles já conhecem um pouquinho mais as ferramentas, já conhecem a metodologia, e eles fazem um brinquedo, e que eles se baseiam também Design Nature por causa da natureza. Então eles vão lá, estão numa floresta lá em Boston, e eles vão ver os insetinhos e tal, vão ver livros, e tentam fazer um brinquedo inspirado em algo na natureza para crianças do ensino fundamental. Esses brinquedos são levados para as escolas e as próprias crianças avaliam, tá? É um processo muito similar. No caso, nós fizemos um pouquinho diferente. Nós mudamos de 2 para 3 projetos, e o primeiro projeto, não sei se vocês já viram esses brinquedinhos aqui, essas baratinhas, você liga ela embaixo e ela sai vibrando e tal. E a gente falou, vamos pensar em tentar refazer o design disso aqui. No Brasil tem umas coisas complicadas, a gente queria comprar partes disso aqui. Isso aqui é um motorzinho fora do eixo, então ele começa a vibrar. A gente falou, vamos comprar as partes e botar os nossos alunos para fazer o projeto. Até o ponto que a gente descobriu que é estupidamente caro comprar essas partes. Então o que a gente faz? A gente compra o brinquedo, os alunos desmontam e depois montam o deles. Questões de custo. Tem coisas mais engraçadas que eu posso contar outra. Então é mais barato fazer dessa forma. E aí como é que funciona? Eles vão lá, esse normalmente é feito numa impressora 3D, então temos impressoras 3D. Alguns problemas do curso que eu já estou te dando. Esse aqui, que é um modelo pequenininho, ele demora 20 horas para imprimir, tá? Impressoras 3D, para quem não tem experiência, são coisas lentas. Quando você tem algumas dezenas de alunos na sala de aula, fica relativamente complicado usar isso. Então, na verdade, nós temos um monte de impressoras 3D, até mudamos, isso aqui era uma importada, agora estamos com uma nacional, para suprir esse problema aí. Impressoras 3D são lentas. As lasers,
são mais rápidas. E na verdade, sinceramente, se alguém está pensando em montar um makerspace, invistam na cortadora laser, tá? E aí os alunos começam a fazer. Na verdade, eu peguei aqui um projeto, eu não achei muito bonitinho, porque eu fiz isso meio que feito com mais calma. Mas, então, com internet? Não estamos com internet. Então, infelizmente não daria. Eu queria mostrar o link. Bem, mas tem aqui alguns links aqui. Todos os projetos dos alunos, quem quiser ver, você pode pegar esse link aqui. Vou tentar tirar aqui. Tá. No finalzinho a gente pode tentar então. No final a gente tem, então se alguém quiser vir aqui, tem os projetos dos alunos para vocês verem. Só a disciplina, só lembrando, é de primeiro semestre, tá? Não é quinto semestre, final, é de primeiro semestre. E aí tem aqui algumas fotos que eu peguei, então eles pegam lá o brinquedinho, desmontam todo, tentam entender o design, que na verdade o grande problema do design, não sei se dá para ver, é que ela tem uma perninha de plástico e ela tem que ter um formato certo. Isso aí é que os alunos normalmente sofrem, fazer o design dessa perninha de plástico, ela é flexível de certa forma e tal, e normalmente eles sofrem um pouco. Você não sofre, O software, então vamos fazer aqui a propaganda, o merchan aqui é o Autodesk Fusion 360. Posso falar um pouco então, deixa eu aproveitar. Poling usa um software diferente e eu não conhecia o Fusion até 2 anos atrás, não sei nem se existia até 2 anos atrás, mas mais ou menos ele tá. E aí me apresentaram ele e eu, embora hoje eu realmente não mexa muito mais nos sistemas de CAD em geral, mas eu fiquei muito impressionado. Por quê? Eu vi um problema lá em Olin que quando eles trabalhavam em grupo, o que acontece? O principal problema, a razão que me fez acreditar nisso tinha o aluno que tinha um arquivo do CAD. E aquele aluno, na verdade, é o que fazia tudo. Então, ele estava no notebook dele e ele fazia tudo. Os outros 3 do grupo, 4, ou seja, não interagiam. Por estar na nuvem, eu vi que automaticamente todos eles participavam do projeto. Assim, e não só isso, a plataforma está integrada. Na verdade, hoje a gente ainda usa muito mal a ferramenta. Ainda estamos... E eu também não acredito em conversões totais do dia para a noite. Eu acho que você começa a usar e aí você vai entendendo aos poucos e vai vendo as potencialidades e elas vão te ajudando. Então hoje ainda usamos de uma forma meio limitada. Mas o ponto interessante é realmente esse, na nuvem. Outro ponto, é uma coisa moderna, assim, tem ferramentas aí que já estão há muitos tempos e as pessoas usam, né? O Autodesk, também o AutoCAD está aqui há, sei lá quantos anos tem, 50 anos, não sei quantos anos tem, tá aí e as pessoas usam. 30 anos só? 30 e pouco, chutei alto. 30 só? Eu pensei que era muito mais. Porque quando eu usei a primeira vez foi em 95, mais ou menos. Tá bom. Mas é uma ferramenta que está aí. Bem, ruim não deve ser, porque se usam até hoje, eu acredito que ela deve ser boa. Mas hoje a gente tem outras possibilidades, né? Hoje nós estamos num mundo muito mais 3D, com problemas mais 3D, né? Hoje eu consigo imprimir, não é uma impressora 2D, é uma impressora 3D, as coisas mudaram. Então, de fato, eu gostei muito dessa ferramenta por causa disso, ela já está toda integrada. E de fato eu consigo pegar esse modelo, mandar depois para a impressora 3D, tem um processo de conversão, para as cortadoras as lasers. Então, de fato, tem atendido muito bem, por enquanto. Mas de fato ainda precisamos aprender mais. Não estamos fazendo a simulação física ainda. O processo para a cortadora laser a gente ainda de vez em quando dá uns tropeços aí, mas realmente tem funcionado muito bem. Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, os sketches, né? Hoje, mas isso também os professores acham que tem que ser no papel. Eu não vou discutir. Mas os alunos entenderem como funciona, por exemplo, medidas, tamanhos. Os alunos chegam no primeiro semestre, estava falando do Toledo agora há pouco, eles não sabem às vezes noção do que é 1 centímetro e tal, 1 centímetro. Assim, os alunos precisam ter um pouco de experiência. Então,
tem lá todo um processo de fazer o sketch e tal, e depois eles começam a modelar, com essa foto parecida que eu botei, e aí começam a produzir, né? Então esse aqui fizeram aqui um outro bicho com umas anteninhas e tal, e no final tem a competiçãozinha, sempre tem uma competiçãozinha, então eles botam aqui todos uma corrida aqui, aí bota o bichinho, ele sai andando e vê qual que chega primeiro. E em geral é engraçado, porque alguns não conseguem andar, alguns vão desmontando no meio do caminho e tal, é divertido. Tem uma coisa também legal, eu também não achei fotos melhores, botei as fotos dos alunos que eu achei no blog deles. Uma parte do projeto eu falei é fazer com a natureza, então o que a gente faz? Pega todos os alunos, vai todo mundo para o zoológico. Por quê? Porque um dos projetos é desenvolver o brinquedo baseado em coisas da natureza. E os professores acharam que ia ser legal fazer animais do zoológico. Então pegamos aí, os alunos vão lá, eles começam a pensar, começam a rascunhar e aí no final eles desenvolvem os projetos. E aí usam todo o Makerspace. O Makerspace não é só impressora 3D, na verdade a impressora 3D é uma parte e nem acho que é a mais importante. E aqui tem alguns, eu peguei desse semestre algum, então eles fazem aqui um carrinho com cara de pinguim, um negócio aqui que joga água com cara de hipopótamo, isso aqui, nem me lembro mais que bicho era esse, mas você bota umas varetinhas aqui, mas são projetos legais. E assim, e os alunos ficam motivados pra caramba de fazer isso, eles adoram, né? Aqui tem alguns outros projetos, né? Então tem projetos cortes, aqui eles usaram uma fresadora CNC, então eles vão cortando a madeira, depois vão encaixando um no outro. Então são projetos que eles fazem no semestre. Esse aqui era para fazer na verdade eu peguei tem exemplos bem mais complexos, que eles botam as engrenagens para fazer aqueles teatros de sombra, sabe? Tem um pano branco e aí uma coisa mexendo atrás, todo automatizado. Esse semestre, os professores preferiram fazer uma coisa com dobradura, então eles pegavam o papel, dobravam para um lado, dobravam para o outro. Tem aqui brinquedos, tipo uma vaca aqui que também puxava, esse aqui que parecia um Angry Bird, tem vários tipos de projetos. E o FabLab, aqui eu peguei uma foto, talvez, não sei se está muito bom, mas dá para ver um pouquinho dele, na verdade toda hora ele muda de lugar. Mas aqui teria assim, uma fresadora grande, fresadoras pequenas, impressoras 3D que ficam aqui tem toda uma marcenaria, cortadoras a laser, ou seja, tem um kit. Para você ser um Fab Lab, você tem um kitzinho meio básico, está mudando, mas atualmente tem um kitzinho meio básico de máquinas que você tem. E uma das coisas que o Fab Lab também, um Fab Lab oficial, teria é ele ser aberto ao público externo. Então, quem quiser ir no Fab Lab, usar as máquinas, fazer alguma coisa, atualmente estamos abertos às quartas, só que de vez em quando muda, era quinta, agora é quarta-feira, tá? Qualquer pessoa daqui quer usar o Fab Lab, é só ir lá no INSPER e usar os equipamentos. Só matéria-prima que aí tem algum controle. E é isso. Obrigado.